são sanguessugas, não têm a menor vocação nem amor ao país, todos estão botando o seu dinheiro lá fora. O ministro Meirelles, do Lula, guardava a poupança dele no estrangeiro, no paraíso fiscal. O ministro do Bolsonaro, Paulo Guedes, guarda a fortuna dele no paraíso fiscal. Isso em qualquer país do mundo sério é cana. No Brasil, os dois estão aí disputando quem vai ganhar a eleição. Percebe? Isso é um negócio, esse é um país saqueado mesmo. Eu já aprendi muito com você, Ciro, lendo e ouvindo o que você diz, volto há muito tempo contigo. E no manifesto você falou do desenvolvimentismo. Eu queria que você dissesse para nós, desse mais uma aula, se isso já existiu no Brasil, o que produziu, se isso não tivesse existido, onde você acha que o Brasil estaria, entendeu? Se nós seríamos a economia que somos hoje, e quais foram os países que usaram ou usam ainda o desenvolvimentismo e onde eles estão, onde eles chegaram. E isso é importante para a gente discutir realmente. O meu companheiro devia ter pedido essa pergunta, era logo, sabe? Porque é do que se trata. Em 1930, o livro que eu escrevi recentemente mostra isso para a juventude. Porque a juventude está descrente, como na pergunta do companheiro, assim, do ideal, porque perdemos a referência. Mas em 1930, vou ser breve, não vou fazer aqui uma palestra, o Brasil, sabe o que era, do seu ponto de vista popular? Era 82% do povo rural, sem nenhuma aspiração de adquirir letras, todo mundo analfabeto, e 18% do povo morava na cidade. A economia brasileira era absolutamente concentrada, do seu ponto de vista de excedentes, na monocultura do café, aqui para baixo, da cana-de-açúcar lá para cima, mineração em Minas Gerais ali, e zero. E o legado do trabalho era o escravismo recém-abolido. Nós abolimos a escravidão em 1888. Estou falando de 1930, ou seja, estamos falando aí de 50 anos. Né? Pois bem, nesta data, adaptando valores internacionais, tipo uma grande guerra entre estatismo e privatismo, capitalismo versus comunismo. O gênio brasileiro, Alberto Pasqualini, os intelectuais brasileiros, adaptaram o que o Lord Keynes falava. E o Lord Keynes era capitalista, ele dizia, olha, em tempos de depressão econômica, o Estado tem um papel indeclinável, e aqui, por tradição cristã, por apego à propriedade privada, nós construímos essa coisa muito, muito, muito brasileira, que depois a social-democracia europeia vai adaptando com peculiaridades que eles têm que nós nunca tivemos. A exploração colonial do mundo, por exemplo, o escravismo terrível da exploração que nós nunca tivemos. Então, o Brasil resolveu que aquela economia não prestava mais e que o Brasil precisa atingir a modernidade. Modernidade, na data, era sinônimo de indústria. Então, o que é que os caras fizeram? Fizeram um plano para industrializar o Brasil. Qual era o caminho da industrialização? É um plano. O que é que o Brasil compra do estrangeiro com grande volume? Aqui está revelado um mercado no Brasil que eu posso passar a produzir aqui. Muito bem, então está aqui o mapa, vamos substituir importações. Qual é a forma de fazer isso? Olhando para os capitais privados, isso tudo tem a ver com o desafio de hoje. Por isso que a pergunta é maravilhosa. Nós não tínhamos capitais privados, lá como hoje. E os poucos que tínhamos eram politicamente comprometidos com o escravismo, com a oligarquia rural, com a monocultura, café, etc, etc. Resultado, nasce daí a ideia de fazer o Estado brasileiro ser o empresário capitalista que não tínhamos. Via direta inversão, Vale do Rio Doce, Telebrás, Companhia Siderúrgica Nacional, Petróleo Bás, Eletricidade, e a infraestrutura conexa a isso sem o que não nasceria. Só que o Estado também não tinha o dinheiro. E o Brasil, daquela data até hoje, adia eternamente o que é o centro da nossa proposta, a confrontação da oligarquia econômica para construir a poupança que vai financiar o nosso desenvolvimento aqui dentro. Porque a ilusão da elite, lá como hoje, é que nós vamos fazer o manual do bom moço internacional e os estrangeiros vão vir aqui financiar nosso desenvolvimento. Isso é uma mentira que nunca aconteceu na história da humanidade. Lá nós resolvemos tangenciar esse conflito, foi o primeiro grande problema do modelo, e resolvemos fundar o crescimento brasileiro iniciando uma dívida. Essa dívida, na época, é bom a gente fazer de trás para diante, é mais fácil olhar, mas a dívida, na época, era muito interessante, porque os capitais estrangeiros eram de longo prazo e muito baratos.
Eu levantei isso aí, o Brasil contratava por 3 anos de carência, ou seja, eu peço dinheiro emprestado hoje, só preciso começar a pagar daqui 3 anos, 12 anos para pagar em prestações e o juro de 3% ao ano. Então, os caras, ora, um dinheiro barato desse com na valsa, eu dando tomar dinheiro emprestado em dólar e abrir Brás no Brasil. Para completar o modelo, nós fechamos a economia brasileira à competição internacional. Porque também na data não tinha cabimento eu fazer nascer uma indústria no Brasil que ia substituir uma indústria que já tinha dominado o nosso mercado, se ela tivesse, ao nascer, já exposta à competição, não iam deixar nascer. Esse pacote produziu, para o bem e para o mal, o Brasil moderno que tínhamos quando nós redemocratizamos o país. Para o bem, transformou-se na 15ª economia industrial do mundo, é o número que você pediu. Veja que proeza extraordinária. O Brasil, entre o ano 30, quando essa revolução aconteceu, e o ano 80, quando o modelo morreu, foi a economia que mais cresceu no planeta Terra, 6,7% ao ano, 50 anos seguidos, tudo dava certo no Brasil. E quando dá certo na economia, as oportunidades explodem, o povo também brilha. Bossa nova na música, sabe? Éder Joffre, campeão mundial de boxe, tricampeão mundial de futebol, 58, 62, 70, né? Esther Bueno, campeã. Hein? Cinema novo, ganhando uma linguagem cara, sai dos trópicos, de um país pobre, e vai ganhar festival de Cannes com o grande Glauber Rocha, enfim. Tudo funcionava, tudo dava certo, e nós chamamos esse período de milagre brasileiro. O que acontece? Em 79, aquele dinheiro barato, esperto, não sei o quê, de longo prazo, muda de personalidade para um ato unilateral dos americanos. A taxa de juros sobe de 3% para 29%. E todos os países que dependiam, porque as letrinhas pequenininhas, que nem o crediário do Lula. O Lula expandiu o crédito para todo mundo, mas as letrinhas pequenininhas era o juro mais alto do mundo. Todo mundo ficou feliz porque foi ao crediário, viajou, etc., etc. Ele lembra disso, mas está aí 70 milhões de pessoas em número redondo no SPC, que é o preço. Ah, e o FIES, muito bom. O FIES meteu 43 bilhões de reais do dinheiro do povo no bolso dos empresários de educação privada, esculhambar a qualidade da educação no Brasil, e está a meninada aí devendo e o Bolsonaro fazendo favor, dispensando a compra. É igual mesmo, estou te falando, não tem diferença nenhuma no modelo econômico e no modelo trágico de corrupção como elemento central da política. Pois bem, o Brasil quebra, junto com todos os países. Qual era o problema? Agora a política. Nós não tínhamos democracia. Então, o que é que nós, os democratas, fizemos? Fizemos de conta que não tinha acontecido essa quebra internacional e botamos a culpa de tudo na ditadura. Correto, porque nós não íamos fazer, não é, dourar a pílula para a ditadura. Ah, tá bom, a ditadura está com problema porque o juro mudou. Não, vai se ferrar. Devolve a democracia e tal. Mas isso deformou a política brasileira hoje. Por quê? Porque nós resolvemos fazer um grande acordo de cúpula, democrata cristão Franco Montoro, católico do interior de São Paulo, Ulisses Guimarães, socialista Miguel Arraes, socialista Leonel Brizola, comunista Armado, João Amazonas, usineiro de Alagoas, Teotônio Vilela, juntando todo mundo que era democrata para uma agenda rasa, anistia, eleição direta e constituinte. Depois disso, pensamos, a gente aparta as bandas e vai cada um propor qual é o país que queremos para o futuro. Conseguimos. Porém, na sequência, Lula e Fernando Henrique dominaram a cena e se renderam à prostração neoliberal, e está aí a tragédia brasileira. Nunca conseguimos, a democracia brasileira nunca conseguiu debater a saída para o colapso nacional desenvolvimentista ao modo do passado, que morreu porque a coluna do financiamento morreu e a coluna tecnológica. Porque nossa estratégia de substituir importações era uma espécie de copiar-colar. Ctrl-V, em vez de apostar numa tecnologia brasileira, nós resolvemos importar tecnologia de fora. Então, a primeira planta de automóveis do Brasil, que veio para São Bernardo, era uma planta da Volkswagen de segunda mão. Então, começou a explodir a produtividade, ou seja, você produz o mesmo Fusca, só que produz 10 Fuscas gastando 100, e a linha de montagem velha produz um Fusca gastando 100. Resultado, nós fomos perdendo a competição, e hoje o Brasil destruiu sua indústria, aquela 15ª economia industrial do mundo. 34% da economia brasileira com essa proeza era industrial, hoje é 11%. O Brasil era 6 vezes a China. 6 vezes a China em 1980, hoje a China é quase 20 vezes maior do que o Brasil. Todos os países que têm êxito estratégico no mundo fazem rigorosamente este modelo com as adaptações necessárias. Todos, sem exceção de nenhum. Coreia do Sul é o experimento mais moderno, China é o experimento mais contemporâneo, Vietnã, Malásia, Singapura,
e a Europa, e os Estados Unidos, e o Japão, todos. Só aqui esses imbecis, que não, na verdade não são imbecis, são sanguessugas, não têm a menor vocação nem amor ao país, todos estão botando o seu dinheiro lá fora. Meu irmão, é caricatura, eu estou rouco, é caricatura. O ministro Meirelles, do Lula, guardava a poupança dele no estrangeiro, no paraíso fiscal. O ministro do Bolsonaro, Paulo Guedes, guarda a fortuna dele no paraíso fiscal. Isso em qualquer país do mundo sério é cana. No Brasil, os dois estão aí disputando quem vai ganhar a eleição. Percebe? Esse é um país saqueado mesmo.